Olá pessoal, bem-vindo a mais um Connect Aqui. Para quem não conhece, Connect Aqui é uma série de vídeos que ajuda os gestores que estão pensando em implantar uma nova tecnologia nos hospitais, mas não sabem por onde começar. E hoje a gente está num formato diferente, um formato itinerante. Eu estou aqui na Santa Casa de Lins com a Graziela. Tudo bom, Grazi? Tudo bem, Rafa? Tudo jóia. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a iniciativa que eles tiveram, um projeto bem legal do pronto-socorro digital, e que foi contemplado com o primeiro lugar no Prêmio Airline de Inovação. Então, para começar, Grazi, eu queria entender um pouquinho como que começou essa ideia de criar um pronto-socorro digital. Bom, primeiramente, nosso hospital ele era praticamente 100% papel. E a ideia era reduzir a quantidade de papel que a gente tinha no hospital todo. E começando pelo pronto-socorro, somente a recepção, o cadastro de paciente era feito no sistema, o restante era feito todo manual. Então, todo o processo, depois do cadastro do paciente, era feito manual. Certo. E aí nós começamos a entender como que funcionava o sistema e fomos fazendo por partes. Começamos pela triagem, então após o cadastro do paciente, fomos fazendo a triagem. Em seguida passamos para o médico, para ele fazer o prontuário. Em seguida a enfermagem, que foi fazendo as evoluções. E aí nós fomos vendo as outras necessidades. A solicitação de prescrição para cair na farmácia. E surgiu a possibilidade de estar implantando o painel de senhas para facilidade, né, do médico chamar no painel e também para a organização do hospital fica bem mais fácil. E hoje, com tudo que a gente tem implantado, ninguém mais fica sem o sistema. Depois que você implanta o processo, né, o processo ele vai realizando dentro da instituição e, obviamente, você ganha em escala, você ganha em confiabilidade, segurança. Quem está mais impactado, na verdade, é o próprio paciente, né? Com certeza, né? Porque, além de ficar mais organizado, você sabe que, assim, o paciente sabe o que está acontecendo, né? Onde que está chamando, para que está fazendo, para onde ele vai, né? Se é consultório 1, se é consultório 2, se ele vai para triagem, ou se ele vai para a sala de medicação. E uma coisa vai puxando a outra. A gente vai sentindo o que a instituição vai precisando no momento, né? Então, a gente precisa checar a medicação, a gente começa a usar o módulo de checagem, né? No módulo de enfermagem. Então, a gente vai sentindo a necessidade da empresa e vai buscando dentro do sistema o que a gente necessita aqui para tá evoluindo no prontuário. Até porque você implantou um prontuário sem papel. Aquele papel que antes servia de base para fazer uma checagem já não existe mais. Exatamente. Né? Então, o outro setor vai impactando e isso é uma reação em cadeia, né? Isso de fato acontece. E aí vem junto a assinatura digital, né? Os médicos, ou a equipe de enfermagem. Então, é tudo uma consequência do processo, né? E por fim, a gente acaba não tendo papel. Porque, com tudo digital, tudo a gente olha no sistema e aí as informações ficam salvas, o médico tem um histórico do paciente, né? Porque se ele passou ontem, eu consigo saber se ele fez exame, se ele não fez, o que ele estava sentindo ontem, porque já está ali na minha frente. Até para racionalizar recursos também, né? Muitas vezes o médico trabalha no papel, ele pede o hemograma hoje, amanhã o paciente retorna, pede de novo porque não achou o hemograma, o paciente não avisou que tinha feito, enfim, você acaba otimizando mais os recursos, né? E isso é muito importante porque a Santa Casa tem um perfil filantrópico, né? Uma instituição filantrópica, né? Então a gente sabe o quanto que é difícil, né, investir em tecnologia, em processos assim, nesses cenários onde a gente tem uma escassez de recursos, né? Com certeza, né? E assim, no início foi tudo muito difícil porque nós não tínhamos equipamentos, né? Nós não tínhamos computadores, o totem para senha. E aí nós tivemos um apoio, né, da prefeitura de Lins. E aí eles apoiaram tanto na estrutura quanto na ajuda de processos, né? E a gente conseguiu aí adquirir os equipamentos, conseguimos até uma reforma no nosso hospital, né, no nosso pronto-socorro, e também a evoluir no processo, né? Então foi muito importante porque a gente teve o apoio de todos, né, da equipe médica. Foi difícil, mas hoje a gente tem um apoio legal, que hoje eles não ficam mais sem o sistema. Então a gente precisa atualizar o sistema meia hora,
eles ficam desesperados, porque eles não querem fazer nada manual. Mas enraizou no processo deles também. Exatamente. Mas, assim, é difícil, mas é gratificante, porque quando você vê que o processo está funcionando e que as pessoas não conseguem mais fazer no papel, você se sente assim, nós conseguimos. É verdade. E até essa questão, eu ia levantar aqui, tirando a questão financeira, óbvio, ali de investimento, né, que vocês tiveram um apoio, mas quais foram os desafios maiores que vocês enfrentaram aqui quando você pensou em mudar o processo de um processo manual para um processo digital? O maior desafio são as pessoas, porque nós aqui na Santa Casa, nós temos uma equipe antiga de profissionais que estão aqui há muitos anos e que estavam acostumados com o processo. Então, e além de tudo, são pessoas mais idosas que têm dificuldade com a tecnologia. Então, um dos obstáculos foram esses, das pessoas terem dificuldade com o computador, terem dificuldade em adaptação do sistema. Então, foi difícil eles entenderem o que ia melhorar no serviço deles, porque de primeiro eles pensavam assim, vão me mandar embora. O impacto positivo que aquilo vai dar. Né? Exato. Mas quando a gente vai mostrando o resultado que vai melhorar, que vai facilitar, que ele pode duplicar o prontuário para poder fazer os modelos de prescrição, de evolução. Então isso vai criando uma cultura diferente, mas é um trabalho de formiguinha. A gente tem que ir trazendo eles aos poucos, né? Quando a gente fala eles, nós somos médicos, tá, pessoal? A área assistencial como um todo, né? Que tem um grande impacto ali, que participa ativamente ali desse setor. Legal. E agora, pensando em resultados, né? Você falou da questão do painel de senhas, dos atendimentos. Isso ajuda a gente a ter métricas, né? Isso ajuda a gente a saber qual é o tempo médio de espera, enfim. Isso tem ajudado vocês no dia a dia, na hora de fazer a gestão do setor? Com certeza, né? Com tudo no sistema, nós temos hoje nossa gestão à vista. A gente consegue acompanhar durante todo o dia o tempo médio dos consultórios, a quantidade de pacientes que estão em espera, se vai acumular lá na frente a quantidade de exames, a quantidade de pacientes, a gente coloca um médico para ajudar, para poder acelerar o processo, para não deixar esse paciente esperando tanto tempo. Então, assim, a gente consegue saber a quantidade de pacientes que está sendo atendido no dia, provisionar material, medicamento, recursos, exatamente. Então a gente consegue ter uma visão muito ampla do que acontece hoje no hospital. Né? Você acaba tendo um plano de ação, né? Você cria uma meta e você começa a monitorar aquela meta em tempo real com gestão à vista. Isso é muito bacana. E o outro ponto que também vale ressaltar aqui, né? Você falou de pessoas, né? De investimento em equipamentos e tal, mas o próprio consumo dessa tecnologia, né? Eu sei que aqui, para se tornar um prontuário digital, um pronto-socorro totalmente digital, vocês tiveram também que adquirir certificados digitais, né? O médico participar desse processo de ativação de certificados digitais. Essa é uma dúvida de muitos que nos ouvem aqui, tá? Eu compro o sistema, pronto, acabou? É assim que funciona? Não. Hoje está mais fácil, porque os médicos eles já têm o apoio do CRM com o certificado digital. Legal. Então, todos os médicos já possuem o certificado digital junto com o CRM. Legal. Então, é uma facilidade assim, que ajudou muito nesse processo. E a enfermagem, o nosso hospital optou por adquirir. Então, nós adquirimos a assinatura digital para a nossa equipe, né, para a nossa equipe multiprofissional. E como os médicos já possuem, a gente acabou comprando a da nossa equipe de enfermeiros, assistente social, psicologia, nós compramos e investimos, porque acaba sendo uma economia, né? Porque eles não vão mais imprimir, não vão mais gastar papel, e um lado compensa o outro. O volume de arquivo diminui. Porque você não precisa de ter um local para guardar arquivo, né? Lógico que a gente não está ainda 100%. Nós começamos o processo pelo pronto-socorro e estamos evoluindo para a internação.
Mas a gente já percebe uma melhora muito significativa. Fica a dica aí também. Às vezes você pegar um setor, trabalhar aquele setor, criar cultura lá dentro, disseminar isso depois, acaba sendo mais fácil. Exatamente, porque não dá para fazer tudo de uma vez, né? Se você chegar aí... É um valor muito grande de investimento, pessoas e tal, né? Exatamente, mas assim, a gente já sente e a gente já percebe que os próprios funcionários já querem essa melhoria. Legal. Então eles encontram com a gente e falam, quando você vai plantar aqui? Eu também quero. Então a gente já consegue perceber que eles, quando passam pelos setores, já querem também essa transformação. Com certeza. A gente estava conversando antes de gravar aqui. Hoje, o processo todo digital, né? O primeiro a ligar para ela quando tem alguma manutenção preventiva, alguma coisa que ela tem ali que interrompeu o serviço, é o médico ou alguém da área assistencial. Com certeza. Para você ver como muda totalmente a rotina do hospital. Eles não querem mais fazer nada manual. É que para o sistema, por algum motivo, eles ligam, não vou fazer manual. Quanto tempo? É bom ouvir isso, né? É bom ouvir. E você falou que tinha um corpo clínico que já tinha muito tempo de casa, né? Eu sei que aqui você tem profissionais aí, que passam dos 90 anos e estão usando o prontuário eletrônico, né? Então isso daí, para mim, assim, é uma visão de que a tecnologia ela é acessível a qualquer idade, né? Com certeza, nós temos profissionais aqui com 93 anos, né? E usa o sistema, foi muito bem recebido por ele, sentou, aprendeu e se dedicou e até ensina os parceiros. Isso é ótimo. Então é muito bom. Os médicos mais novos, assim, às vezes têm um pouco mais de resistência, mas quando vê que o colega ali mais velho está usando, fica até com vergonha, né? E aí acaba utilizando, mas é muito gratificante ver que todo mundo está engajado para poder alcançar o mesmo objetivo. Legal. Eu acho que assim, trabalhar no modelo manual, né, e muitos com certeza que estão nos vendo e nos ouvindo aí devem ter processos manuais, né, não só em pronto-socorro, mas em toda a cadeia assistencial, já não é mais uma opção, né, gente? Então, hoje a gente está vivendo aí um momento em que as tecnologias elas estão entrando no dia a dia, né, de qualquer profissional, de qualquer área, né, e a área assistencial não foge dessa regra, né? A maioria dos hospitais hoje estão exigindo XML, né? Exato. Para faturamento. Então, assim, a gente está chegando numa realidade que não vai existir mais no papel, né? Então, a gente tem que caminhar junto com a realidade. Os convênios já estão exigindo via web service a entrega de faturas. Exatamente. Então, daqui a pouco, aquele papel, aquela guia que a gente gera ali, já não vai ser mais possível. Então, quanto antes a gente melhorar nosso processo para conseguir absorver o digital, com certeza o hospital vai ter um ganho operacional muito grande. Isso, verdade. Legal. Grazi, para finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma dica para quem está nos vendo, nos ouvindo aí, e que quer começar a fazer o que vocês fizeram, né? Serem protagonistas utilizando a tecnologia dentro da área da saúde, que é o que vocês hoje são, né? O primeiro lugar no prêmio de inovação chancela isso, né? E estamos falando de uma instituição que tem suas limitações financeiras, né? E mesmo assim a Grazi capitaneou aí todo esse pessoal para que eles pudessem dar esse passo adiante, né? Então eu acho que o teu case é um case inspirador, tá? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer seguir a mesma linha, quem está com as mesmas dores que você estava antes e que quer dar esse passo um pouco adiante aí para o formato digital. Bom, eu acho assim, Rafa, que nós não podemos, pedras a gente encontra, mas a gente tem que tirar do caminho. Então, assim, nós não podemos, nas dificuldades, desistir. A gente tem que sempre achar uma solução, né, independente de qual seja o problema, e a gente não pode desistir, porque é difícil, muito complicado a gente lidar com as pessoas, então a gente tem que ter muita paciência, muito envolvimento com a equipe. Parceria. E trazer a equipe junto com a gente, porque só assim a gente vai conseguir. Se a gente não trouxer a equipe junto com a gente não consegue. Então a gente tem que ter essa parceria junto com os médicos, junto com a diretoria, né, do hospital, com a equipe, a administração. Então tem que estar todo mundo unido e juntos a gente consegue chegar a um resultado bem legal. Legal. Grazi, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu tempo.
Parabéns mais uma vez pelo Obrigada. primeiro lugar, tá? Fico muito feliz de poder ser seu fornecedor de tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente cria uma amizade, né, juntos aí, a gente sabe do teu caminho, da capacidade que você tem de evoluir, e o hospital hoje está como está, em grande parte porque você ajudou a construir isso, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, quem tiver dúvida, quiser se comunicar com a gente, quiser tirar dúvidas, dar críticas ou opiniões, a gente vai deixar nosso e-mail aqui embaixo, tá? Queria agradecer vocês. E esse ano a gente vai fazer o Connect aqui itinerante, vão haver outros episódios aí, e eu espero que vocês sigam a gente, tá bom? Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.